crianças, tudo bem? Então agora nós vamos dar continuidade à nossa matéria de ciências da apostila, página 380. Ciclo da matéria nos ecossistemas. Então vamos lá, acompanha a leitura aí. Você já ouviu falar em terrário? Um terrário é um espaço fechado que produz as características do ambiente para a sobrevivência de determinados seres vivos. Um famoso terrário é cultivado pelo engenheiro David Latimer, na Inglaterra. Em 1960, ele colocou terra, adubo, água e uma muda de planta em uma garrafa e fechou para ver o que iria acontecer. 12 anos depois, ele voltou a regá-la e fechou a garrafa para nunca mais abrir. A planta permanece viva até hoje e cresceu muito, ocupando toda a garrafa. Gente, olha que legal! 12 anos ela sobreviveu, fechada, é claro. Mas como é possível essa planta sobreviver tanto tempo em uma garrafa fechada? Porque ela estava fechada, justamente. Na fotossíntese, as plantas produzem glicose ao absorver a luz do sol, o gás carbônico e a água. Além desses alimentos, a planta também precisa de nutrientes minerais para suprir suas necessidades. Esses nutrientes estão presentes no solo, desenvolvem-se na água e são absorvidos pelas raízes das plantas. Uma planta dentro de uma garrafa tem tudo isso que ela precisa para viver. Aí a Nina e a Duda estão conversando. Seguinte, depois que a planta usa tudo isso, como ela não morre? Será que todos elementos necessários continuam dentro da garrafa? Sim. A garrafa está fechada, nada entra, nada sai, está tudo ali. A hipótese de Duda está correta. As atividades a seguir nos ajudarão a entender como isso acontece. Para explorar o ciclo dos elementos na natureza, trabalharemos em 4 estações diferentes: o ciclo da água, ciclo da matéria, ciclo do carbono e formação dos combustíveis fósseis. Preste atenção para registrar suas conclusões nos espaços designados para cada estação. Boas descobertas! Na estação 1, nós temos aí o quê? O ciclo da água. Observe o esquema a seguir sobre o ciclo da água na natureza. O ciclo da água, a Tidriele vai mostrar na imagem agora. Viram que a imagem é igualzinha a essa da apostila? Então vamos lá, número 1. Em seu grupo, interprete o esquema a seguir e discuta como ocorre esse ciclo da natureza e como ele pode acontecer dentro de um terrário. Gente, aí está dizendo que é para fazer em grupo, mas é aquilo, né? A gente está em quarentena, cada um está na sua casa, então converse com o papai, com a mamãe, com quem estiver em casa, para vocês conseguirem fazer, tá bom? Página 282. Estação 2. Ciclo da matéria. Vimos que o fluxo de energia em uma cadeia alimentar é unidirecional, ou seja, não é um ciclo, pois a energia é utilizada pelos seres vivos e se dissipa. A matéria orgânica e inorgânica ingerida na alimentação, entretanto, forma um ciclo. Observe o esquema a seguir. Nós temos a plantinha, nós temos um grilo, né? Um sapo, uma cobra. Então vamos lá, os decompositores. Quem são os decompositores? Todos eles, né? Olhem a setinha. O grilo come a plantinha, é aquilo que eu já falei. O sapo come o grilo, que come a plantinha. A cobra come o sapo, que come o grilo, que come a plantinha, né? Número 2. Discuta o ciclo da matéria representado no esquema e responda. Por que a matéria no terrário nunca acaba? Porque ela está ali. É um ciclo. Se talvez o vidrinho estivesse aberto, os gases poderiam sair, enfim. Mas ela está ali. Tudo que precisa está ali dentro. Entendeu? Estação 3. Ciclo do carbono. O carbono é um elemento muito presente em nosso planeta. Ele faz parte da composição dos corpos dos seres vivos, pois está nas moléculas de açúcares essenciais para a produção de energia. No gás carbônico do ar e nos combustíveis fósseis,
como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. O carbono entra nas cadeias alimentares por meio dos produtores, que captam o gás carbônico do ar para realizar a fotossíntese, cujo produto é a glicose. Com ela, a planta fabrica outras moléculas orgânicas, que passam para todos os seres vivos das cadeias alimentares. No processo de respiração, os seres vivos decompõem essas moléculas orgânicas e desenvolvem o gás carbônico à natureza. A seguir, um esquema exemplificado do ciclo do carbono. O Tia Adriele vai mostrar aqui no vídeo agora. Na página 284, nós temos aí o número 3. Pensando sobre o ciclo do carbono, converse com seu grupo e registre. Letra A. Alguma conexão entre o ciclo do carbono e algo que você já sabia? Coloquem aí a resposta de vocês. Letra B. Algo novo que você aprendeu e achou interessante? Letra C. Algo que ainda parece confuso para você? Estação 4. Formação dos combustíveis fósseis. O petróleo é a matéria-prima de muitos produtos que usamos no dia a dia, como as garrafas PET, o asfalto, os pneus dos veículos, entre outros. Ele é chamado de combustível fóssil, pois assim como o carvão mineral e o gás natural se origina dos restos de seres vivos muito antigos que foram depositados no subsolo, ficaram pressionados em milhões de toneladas de rocha e camadas de areia, dando origem a essas substâncias. Então nós temos aí seres vivos no seu habitat. Olha que coisa antiga. Um dinossauro, coisa de muito tempo atrás. Esse dinossauro morreu, né? E olha o osso dele aí. Resto de seres vivos depositados no subsolo. Foi enterrado. Pressão das camadas de rocha e areia. Dentro das substâncias formadas. Retirada dessas substâncias como o petróleo do subsolo. Entenderam? Página 385. Agora discuta a seguinte afirmação com seu colega. Ou com o papai, com a mamãe. Vocês estão fazendo sozinho, eu sei. Na formação do petróleo, entra a matéria orgânica dos seres vivos que deixa o ciclo natural da matéria. Esses combustíveis fósseis se voltam ao ciclo da matéria devido à ação humana. Número 4. Vocês concordam com essa afirmação? Expliquem. Número 5. Você se lembra da frase de Lavoisier? Ele não consegue pronunciar esse nome. Desconsidera. Mostrada no início do capítulo, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Como você explica essa frase após investigar o ciclo da matéria da natureza? Página 386. Interferência humana no ciclo da matéria. Leia as manchetes a seguir. Emissão de carbono atinge recorde em 2017, diz a ONU. Aumento da emissão de carbono pode reduzir capacidade cognitiva, afirma pesquisa. Emissões de poluentes no Brasil sobem 9% em 2016. O gás carbônico na atmosfera bateu mais um recorde. Isso ainda é notícia? São bastante frequentes as notícias no jornal sobre emissões de gás carbônico e suas consequências para a humanidade e para o planeta Terra. Vimos nesse capítulo, entretanto, que o gás carbônico faz parte do ciclo da matéria da natureza. Número 1. Como o ser humano está interferindo no ciclo da matéria e tornando as emissões de carbono cada vez maiores? Com a poluição, o desmatamento. Por isso que cada vez vai crescendo mais, essa porcentagem vai aumentando. Número 2. Essa interferência pode ter consequências indesejáveis? Vamos lá. O ser humano interfere no ciclo da matéria principalmente com a queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural e carvão. Em camadas muito profundas, o carbono dos combustíveis fósseis está armazenado em um local e é removido do seu ciclo natural. Quando esses combustíveis são tirados da natureza, das profundezas e queimados, há uma intervenção do solo e a entrada de gás carbônico na atmosfera é alterada de forma significativa. O excesso de gás carbônico na atmosfera não pode ser utilizado pelas plantas e acaba ficando na atmosfera ou é dissolvido pelas águas do mar.
Da mesma forma, o ser humano também produz materiais que demoram muito mais tempo para serem decompostos do que a matéria que surge naturalmente na natureza, o que faz com que o ciclo da matéria demore mais. A velocidade de extração dos combustíveis fósseis e de produção de materiais de decomposição lenta é muito maior do que a velocidade de formação desses combustíveis ou de decomposição desses materiais, o que causa desequilíbrio no ciclo. Número 1, página 387. Com sua dupla, pesquise um efeito grave causado pelo excesso de gás carbônico na atmosfera. Número 2. Observe o seguinte esquema do fluxo da matéria na sociedade. Temos aí 3 palavrinhas: produção, consumo e descarte. Ao contrário do ciclo da matéria na natureza, o ciclo apresentado acima é unidirecional, iniciando com a produção, que geralmente acontece nas indústrias. Esse produto é comprado e consumido, gerando resíduos que muitas vezes ficam no ambiente após serem descartados. A matéria descartada nem sempre é decomposta facilmente. Como esses resíduos afetam o ciclo natural da matéria? Número 3. Discuta com sua dupla quais hábitos do ser humano poderiam ser mudados para diminuir a interferência do ciclo natural da matéria e os seus impactos. Registre o que concluíram. Minha vista, ó, alergia. Atividades finais, gente. Claro que a gente não vai fazer tudo de uma vez. Vamos fazer até a página 390, né? Número 1. Defina ecossistema com suas próprias palavras. Número 2. Cite 2 seres vivos e 2 elementos não vivos presentes nos seguintes ecossistemas. Número 3. Assinale as alternativas corretas referentes aos ecossistemas. Número 4. O fluxo de energia em uma cadeia alimentar depende de uma fonte externa, sempre fornecendo energia para os produtores. Você concorda com essa afirmação? Explique. Número 5. Em um ecossistema, pulgões comem plantas, enquanto joaninhas são predadoras de pulgões e presas de pássaros. Monte um esquema na forma de pirâmide que mostre o fluxo de energia nesse ecossistema. Número 6. Leia as frases a seguir e marque V para a verdadeira e F para as falsas. Vocês vão ler as frases e vão botar V ou F. Número 7. Explique a frase de Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Número 8. Em uma cadeia alimentar, a matéria passa de produtores a consumidores primários, desses a consumidores secundários e assim por diante. Como a matéria orgânica volta aos produtores, fechando o ciclo. Então é isso, pessoal. A gente está terminando agora a nossa matéria de ciências. Em breve, a Tia Adriele vai estar chamando vocês para fazer a correção. E fiquem tranquilos, porque eu vou mandar aquele arquivo, tá bom? Com a correção para vocês não ficarem tão perdidos, tá? Fiquem com Deus. Beijo.